ele escreve uma carta a pressionar os comandantes da força. Ele escreve uma carta aos comandantes, Pitório, dizendo o que tem que ser feito, tal. Tá na Olha lá, tela. ele escreve, ó. Tá na tela agora. Ó, ele escreve uma carta a pressionar os comandantes dele. Ele falou no início da delação dele que ele estava no Rio de Janeiro nessa data. Mentira. Ele estava em uma reunião com alguns Kid Pretos, que ele escolheu quem participaria da reunião. Olha, ele está pressionando, ele, Mauro Cid, está pressionando o comandante do Exército. Deixemos de lado nossos interesses particulares ou profissionais e despindo-nos de qualquer tipo de vaidade. Pensemos no futuro próspero para nossos filhos e para a nossa nação. O que está em jogo é a nossa liberdade, a segurança nacional, a soberania do Brasil. Faça a sua parte. Eu já fiz a minha. E aí ele encaminha a minuta que ele escreveu. Tem gente presa por culpa dessa carta. Tem gente presa dizendo que escreveu essa carta é do Mauro Cid. Então o que acontece? O Mauro Cid é o criador de tudo, ninguém aderiu à loucura dele, o presidente Bolsonaro nunca deu bola para nada disso daqui, o Mauro Cid pede uma reunião com comandantes, a reunião acontece, ele apresenta, os comandantes olham para a cara dele e falam, tá bom, você é um imbecil, tchau. E ninguém assina nada, ninguém dá andamento em nada. E ele tá solto hoje. Daí ele cai o celular dele, cai o computador dele, ele, para se livrar, inventa essa delação premiada que ele inventou. E ele é o único solto. Meu Deus do céu. O presidente Bolsonaro está preso sem motivo. O presidente Bolsonaro sequer imprimiram esse documento do Mauro Cid. Ele mostrou na tela e todo mundo falou, beleza, Mauro Cid, obrigado, tchau. Pronto, vida que segue. Ninguém deu bola para esse documento do Mauro Cid. Aí o Mauro Cid vai lá e dá esse documento para a polícia e fala, olha aí a minuta que eles estavam tramando. Pô, tudo criação dele. E acaba de vir a público um documento seríssimo que pode mudar todo o jogo político ali em Brasília e principalmente nos julgamentos que ainda estão acontecendo ali no STF. E o advogado Jeffrey Chicchini mostrou aqui, você vai ver, provas e uma denúncia seríssima. Pessoal, se isso aqui for mesmo confirmado, anula todo e qualquer tipo de trama de golpe e Jair Bolsonaro tem que ser livre. Isso aqui foi uma bomba ali no STF que ele apresentou ali e agora está publicitando aí para todo o Brasil e isso caiu como um terremoto ali em Brasília. Nós vamos tratar disso aqui agora. Uma simples investigação ali, um simples processo contra o Felipe Martins pode fazer toda uma reviravolta e trazer até mesmo Jair Bolsonaro de volta para o jogo político, livre da prisão e ainda acessível ali para disputa em 2026. Nós vamos tratar disso aqui agora. Vejam só a entrevista que ele deu ali na Rádio Auriverde para o Pitório e ele falou todas as coisas, porque agora o caldo entornou de vez. Dá um like neste vídeo, pessoal. E se você ainda não está inscrito, se inscreva agora aqui no canal rapidinho. Vamos para essa matéria e voltamos em seguida. Chicchini, uma outra situação. Isso antecede, isso é logo após as eleições, segundo turno das eleições, antecede... Dia 25 de outubro o Mauro Cid começa a rabiscar as coisas. Então antes do segundo turno. Antes do segundo. E ele não manda pra ninguém. É aí que tá o pulo do gato. O que tá provado que ele tava fazendo tudo sozinho. Ele não encaminha nada pra ninguém. Ele faz ele faz o teu computador, ele manda para um celular e de um celular ele manda para outro. Esse é o caminho dele, ele fica mandando para ele mesmo. Ele tem 2 celulares. Sim. Ele fica mandando as coisas para ele mesmo. Mas conseguimos, eu posso imaginar que ele já estava cumprindo ordens ou isso brota da cabeça baldia do Eu acho que brota da cabeça dele porque não tem nenhuma mensagem que ele esteja recebendo e ele nunca cita terceiro. E a carta aos comandantes, ele escreve. Por que eu acho que ele está escrevendo sozinho mesmo? E a loucura dele. Até outros acusados falam que o Mauro Cid era uma loucura. Ele ficava procurando todo mundo. Né? Ele era uma mente de plantar a semente do mal. Perturbada. Perturbada. Ele escreve uma carta a pressionar os comandantes da força. Ele escreveu uma carta. Eu posso mandar para você, Pitório. Está no celular dele. Ele escreve essa carta, e como eu já mostrei ontem, eu posso mostrar. Ele escreve uma carta aos comandantes, Pitório, dizendo o que tem que ser feito, tal. Chicchini, eu posso tratar da pressão, que falaram que exerceram uma pressão sobre o Mauro Cid, até em função de um conteúdo um tanto quanto comprometedor encontrado no celular do Cid. É óbvio, eles sabem disso daqui. Só que isso tudo que nós mostramos, a Polícia Federal já tem. Tudo isso que nós mostramos,
a PGR já tem, mas nunca foi mostrado para ninguém. Ó, veja que tem duas cores esse arquivo que eu mandei, cor azul e cor verde. Por quê? Porque ele tem 2 celulares. Ele manda dele para ele mesmo, de um celular para o outro. Então tem o recebedor e o remetente, mas é ele mesmo, mandando para ele mesmo. Tá na Olha lá, tela. ele escreve, ó. Tá na tela agora. Ó, ele escreve uma carta a pressionar os comandantes dele. Deixa eu ler aqui. Deixa eu ler com calma. Aqui, ó. Ó o verde. Ali, o azul é a minuta que ele escreveu. Olha a data, dia 28. Primeiro ele mente. Estão vendo que esse arquivo azul tá ali, ó. Dia 28 do 11. Tá? Esse aqui, ele tira essa foto de um celular e manda para outro. Ele falou no início da delação dele que ele estava no Rio de Janeiro nessa data. Mentira. Ele estava em uma reunião com alguns kid pretos, que ele escolheu quem participaria da reunião. Tem mensagem dele falando, dele selecionando quem ele queria que estivesse na reunião. Tá? Essa é a tal da minuta que imputam no Felipe Martins. Essa mensagem azul. Foi o Mauro Cid que escreveu e mandou de um celular dele para o outro. Então é dele a minuta. E aí essa mensagem verde é ele encaminhando para o outro celular dele, tá? Olha ali o horário, a mesma data, volta 3 horas, dia 28 para 29 de madrugada, 2h45 da manhã ele tá rabiscando isso daqui. Ele provavelmente escreveu no computador e mandou do celular para o outro. Olha lá, ó. Concitamos a todos os senhores e senhoras que, conscientes do momento conturbado que vive a nossa nação, leiam a carta dos oficiais superiores ao comandante do Exército Brasileiro. Olha, ele tá pressionando, ele, Mauro Cid, tá pressionando o comandante do Exército. Deixemos de lado nossos interesses particulares ou profissionais e despindo-nos de qualquer tipo de vaidade. Pensemos no futuro próspero para nossos filhos e para a nossa nação. O que está em jogo é a nossa liberdade, a segurança nacional, a soberania do Brasil. Faça a sua parte. Eu já fiz a minha. E aí ele encaminha a minuta que ele escreveu. Tem gente presa por culpa dessa carta. Tem gente presa dizendo que escreveu essa carta é do Mauro Cid. Então o que acontece? O Mauro Cid é o criador de tudo, ninguém aderiu à loucura dele, o presidente Bolsonaro nunca deu bola para nada disso daqui, o Mauro Cid pede uma reunião com comandantes, a reunião acontece, ele apresenta, os comandantes olham para a cara dele e falam, tá bom, você é um imbecil, tchau. E ninguém assina nada, ninguém dá andamento em nada. E ele tá solto hoje. Daí ele cai o celular dele, cai o computador dele, ele, para se livrar, inventa essa delação premiada que ele inventou. E ele é o único solto. Meu Deus do céu. Agora, Chiquini, provado, mostrado isso. Aliás, parabéns pelo trabalho do ponto de vista da contratação, né, do aluguel desse supercomputador, da tua equipe dedicada, acho que é importante. Chiquini não trabalha sozinho. Eu não tô sozinho nessa, que fique bem claro. No escritório Chiquini Advogados, eu tenho vários sócios. Dr. Hendrix Lamarques, Isabela Chiquini, Alexandre Neves, Bruno Nascimento, Cláudio Iverson, é um time. Eu não atuo sozinho, Pitório. Eu sei disso. É só a carinha feia minha que aparece, mas é uma família por trás. Eu sei disso. E esse o doutor Ricardo, né? Doutor Ricardo, meu Deus, Ricardo, um trabalho que o Ricardo tem feito. A doutora Ana Bárbara nos Estados Unidos, é um timaço. Eu sei disso. Agora, é a primeira vez, entendo eu, foi a primeira vez ao longo de todo o processo que isso aparece, né, Chiquini? Primeira defesa que apresentou isso. Olha o tamanho da importância, por isso que eu disse ontem, logo depois da tua fala, rapidamente para encerrar o programa aqui, eu disse, olha, para mim o Chiquini hoje não defendeu só o Felipe Martins, Chiquini defendeu o Bolsonaro também, e todos os outros, porque acaba de mostrar que tudo isso é uma mentira. Por mais que a gente soubesse, agora com acesso ao celular do Mauro Cid, fica muito claro que não é só uma mentira, é qualquer coisa de amador, qualquer coisa que passa longe de golpe, é algo que não se sustenta. Chiquini, quem conhece e conviveu um pouco com o presidente Bolsonaro, sabe que ele não daria a menor bola para isso, ainda mais em mensagem de telefone, meu Deus do céu. Chiquini, agora, qual é a tua expectativa? O que vem pela frente do ponto de vista do julgamento do Felipe? Vitória, agora eu estou ansioso, né, para ver o que vem, porque o processo é muito grande. Eu acho, inclusive, que a corte não sabia disso. Eu vi no olho, na fisionomia dos ministros. Eu acredito que o delegado Chora omitiu tudo isso, do PGR e da Suprema Corte, porque não tem como se debruçar em 78 terabytes. Não tem como. São 30 anos de estudo por um computador normal.
Um computador normal a estudar esses 38 terabytes demora 30 anos para abrir tudo. Então, é óbvio que foi uma surpresa até para a corte. Agora, eu imagino que deve estar uma grande discussão entre todos para melhor compreender o que aconteceu. Né? Eu imagino. E hoje, qual é a vida do Felipe? Como está a vida do Felipe? Porque ontem ele estava te acompanhando no julgamento, né? Ele mora em Ponta Grossa, os pais moram aqui no interior paulista, em Votorantim. Aliás, estão te vendo agora, a dona Cláudia e o seu Carlos Antônio, estão te vendo agora, Chiquini. Se quiser Eles mandar um recado para eles. Eu falei que a dona Cláudia ontem, ela é bom. uma querida, é um amor. Que bom, né? que Ela bom. sabe da luta que nós estamos. Estamos com uma expectativa muito grande, porque aquilo que eu falei, a verdade está posta. Agora é o seguinte, né, Pitório? Se Felipe Martins for condenado, e não será, mas se for condenado, está definitivamente escancarada a ditadura. Né? Não tem como condenar Felipe Martins. É disso que se trata. Mas, agora Chiquini, eles devem estar catando os cacos. Né? Mas a gente tem uma corte que tem um ministro que viaja com um advogado do Banco Master, 3.600.000 por mês de contrato. A gente tem um Supremo que tem muita conta para prestar à sociedade. Né? A sociedade. Né? Não é simplesmente ao advogado Chiquini, ao réu Felipe Martins. Eu acho que a gente tem um Supremo Tribunal Federal hoje, por mais que o Fachin esteja tentando colocar a ordem na zona, né? Eles têm muito para prestar de contas à sociedade, Chiquini. E entendo que seria um passo importantíssimo, um primeiro passo, olhar para tudo isso e a partir das provas que você trouxe e dizer o seguinte, olha, vamos reconhecer, tem um erro aqui. Acho que seria um primeiro passo, Chiquinho. E foi até o que eles fizeram com o general Teófilo. Veja que na sustentação eu relembro eles do general Teófilo. O general Teófilo ele foi delatado pelo Mauro Cid e de fato esteve na reunião que o Mauro Cid coloca ele. Então imagina só, o general Teófilo, de fato ele participou de uma reunião, ele esteve em uma reunião com o presidente Bolsonaro, está provado que essa reunião existiu, e o Mauro Cid delata o general Teófilo, dizendo que nessa reunião houve tratativa golpista. E o general Teófilo é absolvido, porque não restou provado que o Mauro Cid falou a verdade. É exatamente a mesma coisa que tem que acontecer com o Felipe Martins, só que o Felipe Martins vai além. Essa reunião que o Mauro Cid coloca Felipe Martins nunca esteve, por provas oficiais e documentais, Piton. Chiquinho, uma dúvida que surge. A gente sabe que o acesso ao celular do Mauro Cid se dá em função do cartão de vacina. Toda essa história começa com ele no cartão de vacina. Mas talvez por já entenderem que ali haveria isso, alguém entregou o Mauro Cid do ponto de vista, dá uma olhadinha no celular daquele cara ali que vocês vão encontrar cada coisa. Porque não dá para imaginar que foi o cartão de vacina. Não, vejo que foi só uma porta de entrada. É porque o Mauro Cid ele falava muita bobagem para muita gente, né? Era um kamikaze, né? Então, ontem mesmo, se você olhar as outras defesas além das minhas, todo mundo fala, o Mauro Cid me procurava para falar horrores, eu nunca dei trela. Todo mundo diz isso. E complicando a vida de tanta gente, né, Chiquinho? O presidente Bolsonaro está preso sem motivo. O presidente Bolsonaro sequer imprimiram esse documento do Mauro Cid. Ele mostrou na tela e todo mundo falou, beleza, Mauro Cid, obrigado, tchau. Pronto, vida que segue. Ninguém deu bola para esse documento do Mauro Cid. Aí o Mauro Cid vai lá e dá esse documento para a polícia e fala, olha aí a minuta que eles estavam tramando. Pô, tudo criação dele. Meu Deus do céu. Chiquini, e quando deve sair o resultado disso? Dia 16, Pitório. Tá. Vai ter uma sessão de julgamento no dia 16. Então, e como é que tá o Felipe hoje? Você teve com ele ontem, né? Você me perguntou. O Felipe, cara, o Felipe é um trator de forte. Alegre, feliz, esperançoso, sorridente. Cara, o Felipe é incrível. O Felipe é uma lição de vida para nós. A gente está fazendo uma campanha por ele aqui para a questão envolvendo o processo nos Estados Unidos, viu, Chiquinho? A audiência abraçou, eu quis e lutei para que parlamentares abraçassem também, por entender que é um caminho para o Brasil. Né? Não contei com a adesão de muitos, mas a audiência da Ouro Verde abraçou, viu? Até para explicar para as pessoas por que essa vaquinha é para o Jeffrey, não, nada a ver, não. Não é R$1 pro meu bolso essa vaquinha. Eu tenho dito isso, viu, Chiquinho? Eu tenho dito... por favor. Eu tenho dito isso. Por favor, não vem R$1 para mim. O que acontece dessa vaquinha? Nós estamos contratando um escritório criminal nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, você não pode
fazer contrato de êxito igual no Brasil. Então, por exemplo, advogado trabalhista. Às vezes ele não te cobra no início e te cobra só uma porcentagem no final. Nos Estados Unidos isso é proibido. Nos Estados Unidos é na borracha, você paga antes. E lá nos Estados Unidos, tudo que você precisa pedir é com o advogado. Então tem algumas coisas que a gente está precisando lá para quebra de sigilo de dados, quebra de sigilo de coisas. A gente precisa de escritório de advocacia. E lá nos Estados Unidos, o lobby, ele é permitido. Então, assim, o advogado que tem mais entrada que o outro. Sim, é um advogado melhor, né? Então, um advogado que tem mais entrada em determinado lugar, em determinado órgão, com determinada autoridade, é como é no mundo inteiro, né? Você sempre procura um advogado que tem mais entrada, né? E esse advogado que nós estamos contratando nos Estados Unidos, ele é um advogado muito famoso, muito bem conceituado, mas também é caro. Nos Estados Unidos, advogado é muito caro. E ele fez um baita de um preço para nós, eu até nem lembro de cabeça. A gente está falando em $200 mil aqui para todo o processo. É um pouquinho mais, mas é pressão, é super preço, né? É um pouquinho mais. E aí é o seguinte, nós temos que pagar. Porque se a gente não pagar... E por que nós temos que pagar? Porque a gente vai conseguir ter acesso a tudo que a gente quer. Quem colocou o nome do Felipe Martins, quando colocou, porque daí o escritório consegue. Nos Estados Unidos é o seguinte, é diferente do Brasil. Lá nos Estados Unidos, o advogado e o promotor têm o mesmo poder mesmo. Então aqui no Brasil, o advogado não tem poder nenhum, praticamente. O advogado aqui no Brasil só defende. Lá nos Estados Unidos, não. O advogado tem poder de ataque e investigação. Então, o advogado pode pedir quebra de sigilo das coisas e o juiz dá. Então, eu quero acessar quem incluiu o nome do Felipe nesse sistema. O juiz dá, se houver pedido do advogado. Lá nos Estados Unidos é assim. O advogado pediu, o juiz concede. Lá eles levam muito a sério a investigação defensiva. E, Chiquini, eu digo que é um processo que pode trazer resultados para nós aqui. Porque o que sobrou. Tem personagem tupiniquim nessa, né? Provavelmente eu tenho. O nome do Felipe surge naquele documento falso exatamente na semana que o Felipe está em uma solitária. Que coincidência, né? Surge exatamente quando ele está em uma solitária e esse documento é utilizado para não soltá-lo. Então, é disso. A gente precisa contratar esse escritório. Por isso que eu agradeço toda a tua ajuda, tá? Vai fundo, irmão. Desculpa tomar o teu horário aí. Não, você é meu irmão, tamo juntasso. Agora eu tô indo pra Câmara. O Marcel Van Hatten tá chegando para me buscar. Então vai. Hoje nós vamos... eu vou defender o Marcel na comissão de ética. Querem suspender o Marcel por 30 dias. Todo o meu elogio ao teu trabalho, a tua coragem, a tua grandeza, porque diante de algozes, né, de tiranos, me perdoe a gente falar dessa forma, você se agiganta, cara. E é esse tipo de homem que a gente precisa para defender. Não é aquele que se acovarda, que se encolhe, enfia o rabinho no meio das pernas. Eu tenho orgulho de você. Obrigado, meu irmão. Valeu, parabéns, irmão. Maior é o que está em nós do que está no mundo. Eu sei em quem eu tenho crido. Um beijo para essa audiência maravilhosa. Um beijão a todos. Fiquem com Deus. Valeu, irmão. Pois é, tá aí. Olha que absurdo, pessoal. Olha que absurdo. Agora, nós acabamos de ver que quem fez toda essa maracutaia e toda essa bagunça foi o Mauro Cid. Agora, calma. O problema é o seguinte. Agora, se esse país fosse um país de pessoas sérias, e se os juízes desse país, não vou citar nome, os juízes, e aí você já sabe de quem que eu estou falando, fosse realmente alguém que estivesse atrás da verdade e da justiça, era para ir atrás do Mauro Cid, que numa hora dessa já está até fora do Brasil, porque ele não é bobo, e fazer uma nova delação, uma nova acariação ali, né? Coloca o cidadão de novo na parede e vamos colocar isso aí em pratos limpos. Por quê? Se isso for confirmado, o que o Jeffrey Chiquini falou, mostrando aí essa carta e esses prints, ou seja, tudo então não passou de uma mera ilusão e viagem mental do próprio Mauro Cid, que talvez queria, né, dar um golpe sozinho, queria contar ali com a ajuda dos generais e não teve, queria de repente propor algo para poder fazer um golpe ali em Brasília, só que ele foi o único que queria dar o golpe. Nem os generais, nem Felipe Martins e muito menos o Jair Bolsonaro. Pessoal, se a justiça fosse mesmo feita neste país que nós estamos, pessoal,
era para o Mauro Cid pegar lá seus 30 anos de prisão, 30 anos de prisão, e todos os presos políticos do 8 de janeiro, inclusive esses que está para ser votado ali na Câmara dos Deputados e no Senado, a dosimetria, né, que é a redução das penas, justamente para que eles possam passar o final de ano ali com seus familiares, todos esses deveriam ser o quê? Livres. Jair Bolsonaro também livre e, inclusive, apto para participar das eleições em 2026. Pelo amor de Deus, pessoal, essa carta que está no celular do Mauro Cid e essa reunião aí com o tal dos kids pretos, que não houve concorde nenhum da parte deles, não houve nenhum acordo. Ou seja, a única impressão digital que existe essa tal trama golpista é do próprio Mauro Cid. E aí, como o próprio advogado Jeffrey Chikine, que faz um excelente trabalho, como ele colocou aqui, generais estão presos, pessoas inocentes que simplesmente estavam ali em Brasília estão presas, outros que até depredaram patrimônio público, mas já pagaram, já ficaram 2, 3 anos presos ali, ainda estão presos. Jair Bolsonaro, que não deu golpe nenhum, saiu do poder, está preso. E o único que está livre, quem que é? Fale o nome dele, coloque o nome dele aqui nos comentários. Mauro Cid. Mauro Cid. E por que ele saiu do Brasil? Ele mesmo falou que ele estava com medo, ele temia pela sua segurança e a segurança da sua família. Por quê? Talvez ele pensou, a hora que o povo descobrir a verdade, a hora que a verdade vier à tona, e a verdade ela sempre vem, pessoal. Não, a mentira tem pernas curtas, não adianta, a mentira, uma hora ela cai. O Mauro Cid sabia disso, ele tratou de vazar, eu não sei se ele está na Itália, nos Estados Unidos, na Europa, eu não sei. Eu sei que ele ainda pediu proteção pela sua família e por ele, porque ele sabia, a hora que esses documentos viessem à tona e outras provas mais, o Brasil e o mundo ia saber que quem tramou todo o golpe, quem deu o golpe para cima dos bolsonaristas e para cima de Jair Bolsonaro, foi ninguém mais e ninguém menos do que o tal de tenente-coronel Mauro Cid. Tudo, então, não passou de uma viagem mental dele. Ou das duas umas, pessoal. Ou o Mauro Cid é tão louco quanto o Adélio Bispo que deu a facada, ou ele é tão louco quanto o Adélio Bispo, ou a segunda opção. O Mauro Cid pode ter sim um conluio, um conchavo com alguém da esquerda e planejou tudo isso para incriminar Jair Bolsonaro. Aqui eu estou colocando hipótese, não estou acusando ninguém de nada, não estou levantando aqui uma calúnia, uma difamação, uma injúria, nada disso. Eu estou colocando hipóteses. Das duas umas, pessoal. Porque não tem como. Ou ele agiu de má fé, foi mal intencionado, ou então ele foi muito burro de ter achado que os comandantes do Exército iriam aderir a esse plano maluco e totalmente incabível. E aí fica essas duas opções. Eu quero que você coloque aqui nos comentários, escreva aqui o que você acha. O Mauro Cid é um louco varrido, assim como o Adélio Bispo, ou o Mauro Cid participou de um plano bem arquitetado da esquerda para poder prender Jair Bolsonaro? E ele, então, foi o boi de piranha, foi o laranja, digamos assim, né? Foi o infiltrado no meio da direita para desestabilizar as coisas. Você sabe muito bem, talvez você já assistiu um filme aí norte-americano, um filme talvez da máfia italiana ou coisas do tipo. Você sabe, pessoal, a melhor forma de destruir o inimigo é colocar um infiltrado lá dentro. Inclusive a polícia mesmo, a polícia civil, o serviço de inteligência, tanto aqui no Brasil quanto no exterior, eles agem dessa forma. Eles colocam um policial disfarçado, a paisana, para poder ir lá na boca de fumo, na favela, no meio do tráfico ali, se passando por um usuário ou até mesmo um traficante, para poder conviver ali e passar informações para a polícia. Isso acontece demais. E eu não tenho nenhum pingo de receio de pensar que isso pode ter acontecido no meio dos aliados de Jair Bolsonaro. Aliados entre aspas, né? Inclusive tem um outro que se dizia também aliado de Jair Bolsonaro. Eu quero que você dê uma nota para ele de 0 a 10 aqui, porque estava o tempo todo do lado de Jair Bolsonaro, tempo todo ouviu todas as conversas, viu todos os trâmites, tudo, e foi o único general que não foi preso da turma ali que andava junto com Jair Bolsonaro. E o nome dele é Hamilton Mourão. O Hamilton Mourão participou de tudo, comeu da mesa o tempo todo, mas na hora que a casa caiu, ele continua ali
intacto, está ali com seu foro privilegiado garantido, porque ele é senador da República, esperto como senador, ele tem ali garantido os seus direitos ali e não pode, ninguém pode pôr a mão nele. Aí, pessoal, nós vemos que teve algumas pessoas que parecem que já previam que tudo isso que nós estamos falando aqui ia acontecer. Um deles é o Mauro Cid, o outro pode ser talvez o Hamilton Mourão. Tem alguns outros personagens aqui que eu não vou falar aqui para não fazer confusão, para não trazer tumulto, mas tem alguns personagens ali em Brasília. Vamos falar de outro. Por exemplo, o Valdemar da Costa Neto. Valdemar da Costa Neto, o tempo todo ali dando instruções, dando direcionamento para o Jair Bolsonaro, para os deputados e senadores do PL, mas eu estive nas últimas manifestações ali na Avenida Paulista, e se você esteve também, ou pelo menos se você assistiu pela televisão, você viu todas as vezes que o Valdemar da Costa Neto pegou a palavra ali, pegou o microfone e falou para a galera, o pessoal vaiou e algumas pessoas falaram vai embora e outras pessoas não bateram palma, não fizeram nada. Ou seja, ele não é benquisto nem pelos da direita, nem pelos aqueles que são de direita. Por quê? O Valdemar da Costa Neto, tem fotos dele no YouTube aí, no Google aí, ele com Lula abraçado ali, e ele já participou de outros governos, ele tem outras coligações. Ou seja, no final das contas, pessoal, eu acho que Valdemar da Costa Neto, Mauro Cid, Hamilton Mourão e outras duas criaturas aqui que eu não vou falar, olharam simplesmente para o seu umbigo e olharam o seu lado. Agora está lá Jair Bolsonaro preso, até os presos do 8 de janeiro vão receber aí uma redução da pena e pode ser livre, e o Mauro Cid ainda está solto. Mas eu acredito, pessoal, para fechar e acabar esse vídeo, eu acredito na justiça divina. Se você também acredita, dá um like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal. Eu acredito que um dia ainda nós vamos ver a justiça para Jair Bolsonaro, para a família Bolsonaro e para este país. Porque não há mal que dure para sempre, nem bem que nunca acabe. Um dia a era Lula vai passar, porque ele não é eterno. Um dia a era Moraes também vai passar. Você concorda com isso? Se inscreve aqui no canal, compartilhe esse vídeo no grupo da família, no grupo do WhatsApp, para que todos possam ver que essa tal trama golpista não passou de uma grande farsa e talvez tenha um só arquiteto e um só planejador, que foi o Mauro Cid. Imagina depois disso tudo aqui vir à tona, essa criatura voltar para o Brasil. Será que a direita vai aturá-lo? Pois é. Coloca a sua opinião aqui nos comentários. Vamos ficando por aqui e até a próxima.